Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto online aqui da Igreja Presbiteriana Shalom. Vocês são os nossos convidados para participarmos juntos desse culto de louvor e adoração a Deus. Hoje é domingo, dia 4 de outubro de 2020, 18 horas e 45 minutos. Vamos adorar o Senhor, vamos render louvores ao seu santo e eterno nome, vamos bendizer ao nosso Deus, porque o Senhor muito tem feito pela nossa vida. Seja bem-vindo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Filipenses 4, versos 8 e 9. Acompanhem comigo. Filipenses 4, versos de número 8 e o verso de número 9. Olha o que diz a palavra de Deus para esse momento de adoração. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que Deus abençoe o seu coração com a leitura da palavra de Deus, que você, na realidade, possa estar praticando tudo que a palavra de Deus tem nos ensinado, seguindo sempre o exemplo do Senhor Jesus, a fim de que o nosso soberano Pai, o Deus da paz, encha sempre o nosso coração com graça, com alegria e com cuidado. Seja bem-vindo ao nosso meio. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para bendizer ao nome do Senhor. Esse culto não é só da Igreja Presbiteriana Shalom, esse culto é de todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz via YouTube, aqueles que estão nossos convidados. Por favor, seja muito bem-vindo. Abra o seu coração, deixe o Senhor falar a você nessa noite. Eu não sei qual tem sido o seu problema, o que está havendo com você, quais são as questões da sua família, os seus problemas pessoais, a ausência de concretização dos seus projetos, seja como os seus sonhos tenham sido interrompidos, seja lá o que está te acontecendo. Por certo, hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração. Que Ele te abençoe, tá bom? Que Ele te oriente na noite de hoje e que Ele faça com que o seu rosto possa resplandecer sobre a sua vida e você saia daqui transformado, mudado, com algo novo, que Deus esteja te dando a bênção que você tanto procura, a graça que você tanto almeja, e que o seu coração seja alcançado pelas muitas misericórdias do Senhor sobre a sua vida na noite de hoje. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe você e ao seu coração. Na autoridade do nome de Jesus, nós assim adoramos ao Senhor e damos bem-vindo a você que nos assiste nesse momento. Em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus agora com o ministério de louvor da Igreja Shalom. Esses irmãos que têm separado o tempo durante a semana, eles separaram um momento todo especial para estarem gravando esses hinos, para que nós juntos pudéssemos estar aqui hoje adorando ao Senhor, louvando o seu nome, bendizendo ao nosso Deus. Seja muito bem-vindo. Vamos adorar a Deus. Amém, queridos. Deus te abençoe. A luz do Senhor que
reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha Jesus, brilha Jesus, brilha Jesus, faz brilhar tua luz nas trevas. Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Brilha, brilha Jesus, faz brilhar tua luz nas trevas. Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor, que haja luz, que haja luz, que haja luz. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor, a minha alma, a minha alma. Alegrar-se no Senhor, a minha alma, a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecer comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecer comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, o seu nome, seu glorioso nome, o seu nome. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor, a minha alma, a minha alma. Alegrar-se no Senhor, a minha alma, a minha alma. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus é santo monte, alegria de toda a terra.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Alegria
é poder louvar ao Deus bendito com o meu irmão. E eu tenho certeza que hoje você aí onde está, junto com seus familiares, com seus amigos, com gente querida, está louvando, pôde adorar a Deus, pôde cantar hinos de adoração e louvor ao seu santo eterno nome. Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Nossa gratidão ao Ministério de Louvor da Igreja Salom, que muito tem alegrado o nosso coração com esses hinos de louvor, de adoração ao nosso Deus. Amém, queridos? Nós, nesse momento, vamos estar passando por um momento muito especial. É um momento do nosso culto que a gente, em adoração a Deus, nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas ao altar do Senhor. Esse é um compromisso da Igreja Salom, um nosso compromisso como membros da Igreja, como aqueles que têm o dever, né, de sustentar e de manter a obra do Senhor. A gente faz isso com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria. E é por isso que a gente vem trazer ao altar do Senhor, através dos nossos depósitos que temos feitos na conta da igreja, que vai aparecer aqui embaixo, ou já está aparecendo aqui embaixo, o nome da igreja, o banco, a agência, o CNPJ da igreja, para que os nossos dízimos e ofertas sejam ali depositados pelos membros da igreja. Alguns têm até entregue lá na casa da irmã Lúcia, nossa tesoureira, pode continuar fazendo como queira. Mas nós não queremos impedi-lo, você que está nos assistindo ao alcance da nossa voz, de, em querendo, em desejando compartilhar, participar, abençoar a igreja, entregando uma oferta, fique à vontade, tá bom? Por favor, está aí o endereço do banco, o número da conta. Se você se sentir à vontade, faça isso. Compartilhe conosco. Por certo, Deus vai estar abençoando a sua vida como tem nos abençoado pela nossa fidelidade. Então, no nome de Jesus, sinta-se à vontade, tá bom? Eu gostaria de fazer a leitura da palavra de Deus para esse momento. Livro de Hebreus, no capítulo 13, Hebreus 13, eu vou estar lendo os versos de número 14 ao verso de número 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. A gente sabe muitas vezes que no coração de nós cristãos, como todo ser humano, às vezes é muito difícil, tem meses que fica muito apertado e às vezes até fica em dúvida o nosso coração de entregarmos o dízimo, de levarmos o nosso dízimo à casa do Senhor. Eu quero dizer a você que, olha, quando a gente deixa isso tomar conta, esse sentimento tomar conta, é aí que falta, é aí que o dinheiro não vai até o final. Então permaneça fiel. Lembre-se que Deus tem cuidado de você, tem aberto as portas para que você seja e continue sendo abençoado, e tem fechado aquelas que Ele não quer que você entre, porque não vai ser para o seu bem. Então Deus tem nos guardado, tem nos protegido. O que a gente tem feito é trazido um pouco do muito que Deus tem feito pela nossa vida. Por isso é maravilhoso, comprais, assim, é uma retribuição para o nosso coração em alegria sermos fiéis ao Senhor. E eu quero orar com você nesta noite. Baixe a sua cabeça. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos trazendo à tua casa os nossos dízimos e as nossas ofertas. Queremos te pedir que tu nos ajudes para que com sabedoria administremos todos esses recursos, que tu conceda graça à administração da tua casa, a fim de que cada departamento, cada, ó Deus, a pessoa que estão sendo assistidas, os projetos, a assistência social, Senhor, os compromissos financeiros que a tua igreja tem, sejam sanados em dia e sem falta. Nós te bendizemos porque até aqui nada tem nos faltado, Senhor. O Senhor tem mantido a sua fidelidade para conosco. Continua assim, Pai, abençoando o coração dos seus filhos, trazendo a responsabilidade ao comprometimento com o teu reino e trazendo a tua bênção sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família. Recebe a nossa gratidão por tudo, Senhor. Ouve a nossa oração. Nós assim tudo te oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus por tudo que tem feito por nós e em nós. E nós, nesse momento, agora vamos estar passando para a leitura da Palavra de Deus. Eu quero te convidar para que você participe conosco desse momento de leitura
de adoração, de pregação da palavra. Que você possa estar aí com seu coraçãozinho aberto, com seus ouvidos atentos para a voz do Senhor, para a palavra do Senhor. A palavra de Deus hoje, nós vamos estar falando lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, e nós vamos ler apenas 2 versos, versos 12 e 13. Abacuque, capítulo 1, versos 12 e 13. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor. Para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Só os versos 12 e 13, tá bom? Baixa sua cabeça comigo. Vamos orar ao Pai nesse momento. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Agora fala ao nosso coração, enche o nosso coração de esperança. Reanima-nos, Senhor, porque queremos cada dia mais Te conhecer, ouvir de Ti, aprender de Ti, sermos ensinados por Ti, praticarmos a Tua vontade, a Tua palavra. Ó Deus, ilumina o entendimento e o coração de cada pessoa que está ao alcance da nossa voz nessa noite. Recebe a nossa gratidão, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos, eu trouxe como tema da mensagem de hoje quem é Deus para você. Esse é o tema da nossa mensagem. E esses 2 versos que acabamos de ler, eles falam sobre a majestade de Deus. E analisando o contexto deste texto que nós lemos, nós vemos que o profeta Abacuque estava em crise. Outrora o profeta estava aflito pelo silêncio de Deus, é o que nos diz o verso 1. Mas agora está mais angustiado com a resposta de Deus à sua oração. Então veja, o drama do profeta não era a realidade da disciplina de Deus ajudar, mas o método de Deus nessa disciplina. Alguns autores dizem que só o pensamento de que Deus estaria usando um povo mais perverso e cruel do que Judá chocava Abacuque. Quanto mais Deus usar esse povo amargo para disciplinar o povo da aliança. O profeta não conseguia harmonizar esse fato com a sua fé na justiça do governo de Yahvé sobre as nações da terra. Agora, irmãos, o fato é que Deus usa as mais diversas situações e pessoas para nos ensinar, para nos corrigir e até mesmo nos abençoar, irmãos. Deus sabe o que faz e como faz. Usa quem quer. Ele escolhe pessoas, fatos, momentos da nossa vida para nos trazer alguma realidade, para nos corrigir, para nos disciplinar. Por essa razão, eu gostaria de trazer como tema da nossa mensagem desta noite: quem é Deus para você? O que Ele representa? Como você o vê? Nós estaremos analisando 3 pontos nesses textos, 2 versículos que nós lemos do capítulo 1 de Abacuque. Em primeiro lugar, estaremos vendo que o conhecimento de Deus é o maior antídoto contra o desespero. Isso é o que está me dizendo o verso 12. Observe que Abacuque está entrincheirado por problemas internos e por ameaças externas. Ele está esmagado pelos pecados do seu povo e pela invasão da Babilônia. Sua crise foi gerada pelo silêncio de Deus e também pela voz de Deus, pelo aquietar-se de Deus e também pela intervenção de Deus. A resposta de Deus à oração de Abacuque deixou-o mais alarmado do que o próprio silêncio de Deus diante da calamidade. E é nesse beco sem saída que o que lhe trouxe esperança no meio do desespero foi seu conhecimento de Deus. O profeta Daniel diz que o povo que conhece a Deus é forte e ativo. Nós vimos isso no domingo passado, Daniel 11, verso 32. Então, queridos, na hora do desespero, o maior refúgio é saber na mão de quem se está. Por isso, o conhecimento de Deus no nosso coração é muito importante. Segundo lugar, o desabafar com Deus pode ser uma experiência libertadora. É o que está me dizendo o verso 13. E Abacuque, ele não rumina a sua dor em silêncio. Ele não amordaça a voz da sua própria consciência. Ele abre as câmaras
interiores da sua alma e revela tudo quanto estava nos arquivos do seu pensamento ao Senhor. Ele abre o coração. O desabafo é uma terapia libertadora, irmãos, para cada um de nós. Lembrando quando Deus chamou, não sei se você vai se recordar, que nós já falamos sobre isso. Lembram quando Deus chamou Agar pelo nome e lhe perguntou: o que tens, Agar? Gênesis 27, 17. E ela lhe abre o coração para Deus, contando o que havia ocorrido, contando o problema que ela estava vivendo com a sua senhora. O Senhor viu Elias na caverna da depressão e lhe perguntou: o que fazes aqui, Elias? Ele sabia tudo que Elias estava vivendo. 1 Reis 19, 4 e 13 fala isso. Após a ameaça de Jezabel, Elias foge, vai para o interior de uma caverna, mesmo tendo sido usado por Deus para matar os 450 profetas de Baal. Ele fugiu e Deus sabia, e ele abriu o coração para Deus, que estava com muito problema, que estava com medo. Fugiu. Irmãos queridos, Abacuque tem um conflito teológico. Harmonizar a santidade de Deus com o uso de gente perversa. O outro, harmonizar o amor de Deus com o sofrimento do justo. Essa angústia existencial é exposta, e nesse desabafo desponta o começo da sua cura, quando ele resolve abrir o coração e botar tudo para fora para Deus. Iniciou ali um momento da cura de Abacuque. Olha que coisa maravilhosa, abre o seu coração, fale com Deus, deixa Deus te ouvir. Às vezes a gente quer que o irmão fulano nos ouça, a irmã ciclana venha falar conosco. Eu só falo se eu puder orar, ou com o pastor, ou com o ciclano. Irmãos, abre o coração diante de Deus, fale com o nosso Pai, Ele é vivo, Ele está ao seu lado, querendo ouvir você. Ele já sabe de tudo, mas quer que você abra a sua boca. Fale com Ele, desabafe com Ele. Deus está te ouvindo e tem a solução para o seu problema. Em terceiro lugar, queridos, a oração pode ser a maneira mais adequada de buscarmos resposta para as nossas aflições. Os versos 12 e 13 falam isso. A oração é um instrumento glorioso de intimidade com Deus e também de arejamento da nossa alma nos momentos de turbulência. Abacuque foi um profeta intercessor. Ele não só falou da parte de Deus aos homens por meio da pregação, mas, sobretudo, buscou respostas de Deus para os homens por meio da oração. Quando as coisas parecem sem sentido, quando as dúvidas assaltam a fé, quando as circunstâncias adversas nos enchem o peito de temor, precisamos buscar respostas em Deus por meio da oração, irmãos. Nossa mente nunca fica tão lúcida e nossa teologia nunca fica tão clara como quando nos curvamos diante de Deus em oração. É de joelhos que enxergamos melhor a soberania de Deus. Disse certo escritor: um crente de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Você sabia disso? Agora, existem também 3 verdades que são destacadas nesse texto. Vamos examiná-las e tirar delas algumas lições preciosas. É fato, irmãos, que o conhecimento de Deus nos fortalece e nos ajuda a decifrar os enigmas da história. Quando os teólogos de Westminster tiveram de definir Deus, eles encontraram uma grande dificuldade. Então um dos teólogos se pôs a orar e na oração fez declarações tão maravilhosas acerca de Deus que suas palavras se tornaram a definição mais preciosa que nós temos na história acerca da pessoa de Deus. Na oração, mais do que em qualquer momento, nós nos voltamos para Deus e pensamos na sua majestade e soberania. O que foi que Abacuque disse acerca de Deus em sua oração? O que foi que ele disse? Que Deus é eterno. Está lá no verso 12. Enquanto os deuses da Babilônia eram ídolos feitos pelas mãos humanas, o Deus de Israel é o Deus que existe de eternidade a eternidade. Ele não foi criado, ele é o Criador. Ele não foi produzido pela arte ou imaginação humana, é ele quem dirige a história. Martin Lloyd-Jones diz que nada mais consolador ou tranquilizador quando nos encontramos oprimidos pelos problemas da história e quando desejamos saber o que deve acontecer no mundo, do que nos lembrar de que o Deus a quem servimos, a quem adoramos, está fora do fluxo da história. Ele precedeu a história, ele criou a história. Seu trono está acima do mundo e fora do tempo, queridos. Ele, o Deus eterno, reina na eternidade. Porque Deus é eterno, ele é imutável. E em seus propósitos e em sua providência. Tudo pode mudar,
mas ele jamais muda. Sua palavra é eterna. Sua palavra é eterna. Ela jamais passará, irmãos. Sua aliança é eterna. Por isso podemos afirmar com fé: não morreremos. Esta foi a declaração de Abacuque no verso 12. Não é isso que ele declara lá? Por mais perverso que seja o inimigo, e por mais poder que tenha seus exércitos, não poderão destruir o povo de Deus. Esses apenas serão instrumentos nas mãos de Deus para discipliná-los. Eu quero contar uma ilustração aqui que eu acredito que muitos de vocês conheçam, porque ela é muito conhecida. Mas vale a pena a gente mencionar, porque não sei se vocês já ouviram, mas vão ouvir agora de novo, tá bom? Eu lembro de uma história, uma vez que me contaram, na realidade era um fato, né? Que uma senhora que morava ao lado de um centro espírita. E esse centro espírita fazia sempre muito barulho nos finais de semana e tal. E às vezes, quando ela não podia, devido à idade de ir à igreja, ela tinha que ficar em casa, ficava nos seus momentos de oração, mas ouvindo aquela barulheira toda. Só que me parece que o marido dela havia falecido e ela estava aguardando os recursos do governo, do INSS e tal, para que ela recebesse um pecúliozinho, um auxílio financeiro. E nesse ínterim ela veio lá passar por algumas necessidades, por certas carências. O que aconteceu então? O pai de santo lá do centro espírita descobriu que ela estava com esse problema, estava com carência financeira e estava sem compras dentro de casa, estava com uma dificuldade, uma opção de coisas. O que ele fez? Pegou a Kombi do centro, mandou ir ao supermercado, fez uma baita compra no supermercado, né, e pediu para levar na casa dela e botou num envelopinho uma quantia para dar para ela. E disse assim, orientou assim o motorista lá da Kombi lá do centro espírita: olha, depois que você botar todas as compras dentro da casa dela, pegar esse envelope, dar na mão dela, ela abrir, pegar, ver que tem dinheiro e tal, depois que ela falar tudo que ela tiver que falar, você chega e diz assim para ela: a senhora sabe quem é que está ajudando aí a senhora, quem fez isso pela senhora? E aí você conta que foi a gente, que foi o diabo aqui do centro espírita que fez isso por ela. Tá bom? Aí ele: tá bom, deixa comigo. Lá foi ele, comprou tudo e tal, foi lá na casa dela, e quando ela abriu a porta ele falou: olha, minha senhora, eu trouxe aqui umas compras que enviaram para a senhora e tal, eu queria saber se a senhora quer receber. Ela: meu filho, manda entrar, pode mandar tudinho para dentro aqui. E ele foi lá, levou as compras, as sacolas de compras de toda, pois deu um envelopezinho para ela. Quando deu o envelope, ela abriu: meu Deus, muito obrigado, era esse o valor que eu estava precisando. E aí, o que ocorre? O rapaz faz a seguinte pergunta para ela: depois da senhora ter recebido isso tudo, a senhora quer saber quem foi que lhe fez esse benefício tudo? Ela: não, eu não preciso, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Isso é uma verdade. Deus pode usar quem quer que seja para nos abençoar, para nos disciplinar, para nos corrigir, mas para fazer a sua vontade, que na nossa vida é sempre boa, perfeita e agradável. E é por isso que Abacuque também descreve Deus como rocha, porque é aquele que nunca muda, e Deus era assim no passado, continua hoje, vai ser eternamente, irmãos. Deus lida com a gente assim, com amor, com cuidado, e usa quem Ele quiser. É a sua imutabilidade a causa de não sermos consumidos, irmãos. É o que Malaquias 3,6 fala. Sabe o que Malaquias 3,6 fala? Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. São essa misericórdia de Deus, irmãos. Essa imutabilidade dele, que ele é Deus. É por isso que ele não nos consome. É por isso. Segunda verdade, Deus é autoexistente. Está lá no verso 12, a palavra Senhor usada no versículo 12 é Yahvé. O Deus autoexistente, o que se auto-revelou. Esse Deus se revelou a Moisés no Monte Sinai como eu sou o que sou. Êxodo 3,14 fala isso. O nosso Deus é o eterno eu sou. O nome eu sou o que sou significa eu sou o absoluto, o autoexistente. Antes dele não houve nenhum outro Deus, e depois dele nenhum outro haverá. Só ele é Deus. E por ser Deus, sabe o que faz. E faz no momento dele, da maneira dele. Tá bom? A última verdade é que Deus é santo. É o que está nos dizendo. Tudo que nós lemos, verso 12 e 13.
Deus não é apenas eterno quanto ao tempo, autoexistente quanto ao seu ser, mas também santo quanto ao seu caráter. Ele é totalmente puro, isento de pecado, ele é luz e não existe nele treva alguma. Abacuque o descreve como puro de olhos e que não pode contemplar o mal, está dizendo isso lá no verso 13. Abacuque está seguro não só da existência eterna de Deus, não só da sua autoexistência, da sua independência de tudo e de todos, mas de que ele é o santo, total e absolutamente justo e santo. É um fogo consumidor. A expulsão dos anjos rebeldes do céu e dos nossos primeiros pais do Éden, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, o cativeiro de Israel e a tomada de Jerusalém são realidades patentes de que nos provam que Deus vai julgar os ímpios. Deus odeia o mal, irmãos. Ele abomina a iniquidade. Ele é o Deus único, criador, sustentador e redentor. Deus não se compara a outros deuses. E Yahvé não é o Alá dos muçulmanos, nem o Shiva dos hindus. Ele não é o Buda dos budistas, nem o grande arquiteto do universo de Platão, nem o Oxalá dos umbandistas. O Deus da Bíblia não é apenas um ser supremo, criado pela imaginação humana, mas o Deus revelado, o Deus pessoal. E os servos de Deus podem dizer como salmista, no Salmo 91, verso 2, Tu és o meu refúgio e fortaleza, o meu Deus em quem confio. Agora, irmãos, diante de tudo isso, o que trouxe consolação ao coração de Abacuque? Abacuque encontra alívio para a sua dor e resposta para as suas angústias em vários pontos importantes. Vamos concluir falando desses alívios. O primeiro alívio foi que a consolação é encontrada na meditação acerca da pessoa de Deus. Quando ele, lá nos versos 12 e 13, começou a meditar acerca da pessoa de Deus, ele encontrou alívio. Quando os dramas da história parecem sem sentido para nós, devemos parar para meditar sobre quem é Deus. Devemos olhar para o seu ser, seus decretos, suas obras, meditar na sua palavra, ouvir um pouquinho, ler um pouco sobre Deus, os seus feitos, que a gente vai encontrar conforto e consolo para a nossa vida. Quando oramos, as coisas se tornam mais claras para nós. Se Deus é eterno, santo, fiel, imutável, soberano, então a história não está à deriva, irmãos. Então o ímpio não prevalecerá. Então o povo de Deus não será destruído. Não quer dizer que ele vai ser irresponsável diante da crise que a gente está vivendo do Covid, indo para a rua sem máscara, estando em locais fechados com porção de pessoas, indo para onde não deve estar. Óbvio, ele vai cumprir também com as ordens sanitárias do governo e etc e tal, da saúde, sendo prudente, porque nós somos o templo do Espírito, temos que tomar conta do nosso corpo, né? Fazer a coisa de qualquer maneira, tudo tem o seu momento exato, né? Então tem que ser prudente. Deus está no controle, Deus está destruindo o mal, mas Deus está tomando conta do povo. Ele vai dar conta dos ímpios, ele vai dar conta de quem é o responsável por isso tudo. Nós temos que obedecer. O segundo alívio para a nossa vida é o consolo encontrado na meditação acerca da obra de Deus. Quem é Deus? Deus é quem tem o leme da história nas mãos. É Ele quem dirige o nosso destino, irmão. Não as notícias, ou o governo, ou os telejornais televisivos. Somente o Senhor tem nossas histórias nas mãos e sabe o que é melhor para nós. O terceiro alívio é o consolo encontrado no conhecimento dos propósitos soberanos de Deus. Abacuque tem plena convicção de que o propósito de Deus em relação ao povo judá não é a destruição, mas a disciplina. O povo estava em pecado, estava errado. O projeto de Deus não é destruir o povo da aliança, mas restaurá-lo. O fim da linha é salvação e não condenação, é cura e não morte. Deus nos disciplina porque nos ama, irmãos. A disciplina é um ato responsável de amor. A disciplina não é um castigo para a morte, mas uma intervenção para a vida. Ela sempre visa a restauração. Isto é um fato que o autor de Hebreus nos ensina, e eu quero parar aqui com você para ler, nesse momento, o que o autor de Hebreus nos ensina quanto à disciplina. Se você tiver oportunidade, abra comigo Hebreus 12. E eu quero ler dos versos 5 ao verso de número 13. Eu reduzi bastante as leituras para que a gente tivesse esse momento de ler um pouquinho mais agora aqui. Tá bom, queridos? Então, Hebreus 12,
Vou ler dos versos 5 ao verso número 13 para você saber como é que Deus faz com a disciplina. Por que ele faz e para que faz. Verso 5 diz assim, ó: e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem lhe recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havíamos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Disciplina é alívio e amor de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. Isso é que é disciplina. Quanta gente aí reclamando, mas não sei por que isso está me acontecendo, por que aquilo aconteceu, por que eu perdi emprego, por que meu filho está doente, por que a minha mulher está doente, por que o meu marido está assim, por que o meu marido está assado. Muita gente reclamando, sem saber o que Deus está fazendo e qual é o agir de Deus sobre a nossa vida. Queridos, tudo na mão de Deus é perfeito. Todos os momentos da nossa vida são perfeitos. Tudo pelo que a gente passa é para produzir efeitos benéficos para a nossa vida. Não é para destruir, não é para matar, não é para botar você para baixo, para dar, é para te levantar, dar um up, fazer você alguém melhor. É por isso que Deus nos corrige e nos disciplina. Por amor, queridos. É por amor, entenda isso e para de dar ouvidos ao nosso adversário que fica falando no seu ouvido o tempo inteiro para dizerem verdades acerca de Deus, o que Deus não está fazendo e o que Deus não está querendo. Em nome de Jesus, passe a dar ouvidos à palavra de Deus e a Deus e não ao que os outros estão te dizendo. Em nome de Jesus. Quarto e último alívio. Consolo é encontrado quando levamos nossas causas a Deus e somos informados de que o ímpio não prevalecerá para sempre. Precisamos levar as nossas causas a Deus. Precisamos deixar tudo no altar do Senhor, irmãos. Olha aqui o que o verso de 1 a 4 do capítulo 2 lá de Abacuque. Nós lemos versos 1 de Abacuque, 12 e 13. Agora eu quero ler no capítulo 2 de Abacuque, versos de 1 a 4. Olha só o que Deus está falando aqui. Por-me-ei, a resposta do Senhor para Abacuque: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que respostas eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Olha o que Deus traz ao coração de Abacuque, irmãos. Olha o fortalecimento, olha a orientação. Coloca lá um outdoor bem grande para que todo mundo saiba. E quem passe correndo possa ler. Quando você olha para a vida na perspectiva de Deus, então ainda que o mundo ao seu redor esteja em ruínas, está aí a Covid-19, que em alguns países esteja chegando até a segunda onda, vivendo uma nova etapa, né?
os cinemas, estádios de futebol, teatros e escolas estejam sendo autorizados pelo governo para voltarem a funcionar, trazendo muita desesperança e temor ao coração da nação, porque ainda não se tem uma vacina, não se tem cura, já está se abrindo tudo, para tudo quanto é lado. Tem países que resolveram fazer isso, olha lá o que está acontecendo. Você pode permanecer firme na fé, irmãos, porque a sua vida está sob os cuidados de Deus e a proteção de Deus, desde que você pare para ouvir a voz de Deus. E pare de ficar ouvindo a voz desses noticiários, dessas pessoas todas. A gente tem que crer na providência divina. Abacuque leva a sua causa a Deus e recebe uma resposta de que Deus está agindo para a restauração do seu povo e para a condenação final dos ímpios. Mas é no tempo determinado por ele. Por isso manda que se coloque um outdoor, a fim de que até mesmo quem passe correndo possa ler. Quero terminar perguntando a todos vocês: quem é Deus para você? Sonda aí o seu coração, me responda, fale consigo. Quem é Deus para você? O meu sincero desejo é que ele seja aquele que está no controle de tudo, que você não esteja tentando resolver seus problemas da sua própria maneira, esquecendo-se do tempo de Deus e insistindo no seu momento. O verso 4 do capítulo 2 diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, irmãos queridos, confiem no Senhor e não andeis ansiosos de coisa alguma. É o que eu desejo para vocês. Tá? Uma maravilhosa semana para o coração de vocês, em nome de Jesus, que vocês possam estar abrindo o coração, conversando com Deus, procurando ouvir a voz de Deus, aprendendo de Deus cada dia, recordando os feitos do Senhor, para que haja mais alegria e viva como justo pela fé na autoridade do nome de Jesus. Amém? Quero estar orando pela sua vida. Baixe a sua cabeça comigo. Vamos falar com o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por tua graça, obrigado pelos teus cuidados, obrigado pelo teu amor, obrigado porque nós temos o Senhor para ouvir a nossa voz, para podermos desabafar, abrindo o nosso coração, levarmos as nossas ansiedades, as nossas queixas diante do Senhor. Obrigado porque temos a Tua palavra, temos os nossos momentos de oração para ouvirmos a Tua voz. Queremos aprender cada dia mais de Ti, Senhor, estarmos sendo diante de Ti, alcançados por Ti, Senhor. Não deixe que essas notícias, ó Pai, de noticiário, de zap, não deixe que essas notícias venham influenciar e trazer temor ao nosso coração diante da crise, da pandemia que o país vive, diante das situações adversas que cada um tem passado, sofrido e vivido, mas traze-nos à luz, Senhor, a esperança que o Senhor tem trazido ao nosso coração. O Senhor tem estado conosco, tem caminhado conosco, é Senhor da nossa história, tem tomado conta da nossa vida e jamais permitirá ou consentirá, Senhor, que praga alguma chegue à nossa casa, que alguma tribulação além das nossas forças, além daquilo que a gente possa suportar, Senhor, chegue à nossa vida, mas sempre nos concede o alívio, o escape, na altura, no momento, no ponto exato do que a gente consegue suportar. Paizinho, recebe a nossa gratidão, porque até aqui, depois de meses, 6 meses, o Senhor tem cuidado, tem nos amparado, tem nos protegido, tem trazido toda a provisão ao nosso coração. Ó Pai, em nome de Jesus, coloca temor e tremor na nossa vida, para entendermos e compreendermos que nós não temos o domínio de nada. O nosso querer, Senhor, tem que estar submetido à Tua vontade, ao Teu querer, Senhor, ao Teu realizar, ao Teu agir na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a quietarmos-nos o nosso coração diante de Ti, Senhor, diante do Teu trabalhar e do Teu agir. Queremos ter fé, Pai, e viver em fé, ó Deus, para alegrar o nosso coração e para termos condições de ouvir a Tua voz no momento exato. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado pelas vidas que aniversariaram nessa semana na Tua igreja, na Igreja Shalom. Obrigado pela vida de tantos irmãos, em especial lá a vida da irmã Ana, Pai, a esposa do reverendo Edson,
Glória ao teu nome por mais um ano de vida de cada um desses queridos. Eu vi quantas mensagens, Senhor, quanto carinho. Senhor, coloca a tua graça sobre esses corações e a tua bênção. Ordena ali a tua bênção em cada vida, em cada casa, em cada coração, Pai. Na autoridade do nome de Jesus. E seja conosco. Nos acompanhe, Senhor, e nos ajude a pararmos sempre para te ouvir e não ouvir as circunstâncias e a voz do rádio e a voz de outro. Em nome de Jesus, ouve-nos, Pai, e recebe a nossa gratidão. Nós tudo te suplicamos e assim te oramos, na autoridade do nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amados, recebeis a bênção. Irmãos queridos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz, hoje e eternamente. Boa semana para vocês, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor renove, que o Senhor faça com que você lembre do seu irmão, daquele que está ausente, que você não tem notícia porque está tudo online, né? Dá uma ligadinha, se está com saudade, liga para saber. Nós vamos estar vendo uma maneira também para ajudar a igreja. Algumas pessoas têm desejado abrir o coração, conversar, e eu vou fazê-lo, vou disponibilizar lá no nosso canal do YouTube, no nosso Zap também, uma agenda, para que, se você desejar, você coloca lá: eu gostaria de conversar, o pastor Almir, eu gostaria de conversar, eu tenho dia tal, no tal horário assim, se eu poderia me ouvir. A gente faz um gabinete pastoral, tá? Pelo Zap, ou pelo Meet, ou pelo Zoom, e eu vou ouvir você. Se eu puder te ajudar, eu vou estar tentando te ajudar, em nome de Jesus. Não deixe aflito o seu coração por ansiedade, seja lá por que for. Você coloca lá no nosso Zap, lá: olha, eu gostaria muito de conversar, pastor Almir, pode ser na terça, na quarta, na quinta, eu tenho tal horário assim, eu vou fazer uma agenda com essas pessoas que queiram nesse momento, tá? Poderem abrir o coração, estar conversando, estar falando. Vou estar à disposição daqueles que se colocarem lá, tá bom? Botarem o seu nome lá no nosso Zap. Boa semana para vocês. Que Deus te abençoe. Sejam todos abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem na paz.